Então, agora nós temos aí esse canal desse professor de hebraico, né, que se diz teólogo, que tenta modificar algumas questões bíblicas, né? Vamos lá. Aqui ele começa falando que, primeiro ele fala que não, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, não está correta pelo fato de Deus não aceitar sacrifício humano. Ele começa falando sobre isso nos seus vídeos. É como se a morte de Jesus fosse uma farsa. Olha, Jesus veio como ser humano e não foi sacrificado como uma criança, né, como faziam aquelas mulheres que jogavam seus filhos no fogo. Simplesmente ele veio, se tornou a fase adulta da vida dele e ele já veio determinado a salvar a humanidade, né? Ele já estava nesse propósito. Tanto que a morte não tinha poder sobre Jesus. Tanto que ele fala na cruz, Pai, entrego a ti o meu espírito. Só para a gente entender aqui. E outra questão, Jesus é totalmente diferente de um ser humano comum, porque Jesus poderia retomar a sua vida, né? Ele morre sabendo que ele poderia retomar, porque a morte não tinha poder, não tem poder sobre Jesus Cristo que não tinha pecado, né? Então ele retoma. Agora, tudo por conta de uma cagada humana, né? Do erro de Adão lá que gerou a morte. Então, para isso, Jesus teve que intervir, como nós aprendemos sempre na igreja, e toda a igreja entende dessa forma. O Espírito Santo é um só em todas as igrejas, tá? Então, não há preocupação aqui em achar que isso aqui vai mudar alguma coisa na igreja. Todo canto surge alguém que recebe a revelação de Cristo e sempre vai ter gente entendendo a verdade, porque é Deus que vai no coração do homem e não precisa de teologia e não precisa de nenhum tipo de instrução muito sobrenatural, até porque Deus sabe falar aos simples da sua forma simples, tá? Ele consegue fazer com que o coração simples alcance conhecimento. Não significa que você deve desprezar o conhecimento. Se você quer estudar teologia, vá em busca. Se você quer estudar hermenêutica, se você quiser estudar hebraico, então vá em busca. Mas que Deus não precisa disso, porque Deus tem essa capacidade de, através das Sagradas Escrituras, fazer com que o homem conheça o seu propósito na vida da humanidade, né? E o propósito da nossa existência. Então, aqui, ele dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A que povo está se referindo? Tá? Olha, esses caras pegam um texto e tentam fazer do texto um mártir, né? Pegam um pedacinho do texto. Primeiro que o que com Israel entendia as questões? Os israelitas achavam que eles eram o que todas as bênçãos se viriam sobre a vida só deles. Mas Jesus quebrou esses paradigmas muitas vezes, porque já existia profecia dizendo paz para os que estão longe, paz para os que estão perto. Já havia, tanto que Jesus, quando confronta os fariseus, ele fala que havia muitas viúvas em Israel na época do profeta Eliseu, e nenhuma das viúvas foi mandado o profeta, a não ser a viúva de Sarepta. Havia muitos leprosos na época de Naamã, e a nenhum outro foi mandado o profeta para curá-lo, né? A não ser Naamã, que era do povo inimigo de Israel. Olha só. Então, as bênçãos de Deus não tem limite de povo, de civilização. Deus veio para os seus e os seus começaram a não lhe receber, né? Começaram você vê que nos milagres de Jesus vinha gente de outras cidades. Aquela mulher que diz, Senhor, Jesus fala, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa do seu Senhor. Mulher, grande é a tua fé. Ou seja, Jesus não veio abençoar somente o povo de Israel, tá? Ele veio primeiro ao povo de Israel. Então, a narrativa do texto aqui, o seu povo, é porque as promessas se acreditavam que era somente para a nação de Israel. Mas não era a partir da nação de Israel. Era através dela que a humanidade receberia as coisas. Mas só que, quando você lê o finalzinho do Antigo Testamento, Malaquias ali, questionando as questões dos israelitas não levarem o dízimo para o templo, você vê que Deus ficou 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo, ficou 400 anos, que eram 4 páginas em branco da Bíblia,
que tinha antigamente, sem falar com o homem. Então Malaquias, o último profeta ali, ele está falando coisas que o povo abandonou. Né? O povo parou de trazer os dízimos para o templo, e com esse abandono da fé, você vê muita gente que necessitaria daquele dinheiro, órfãos e viúvas, necessitaria daqueles recursos, não poderiam receber porque as pessoas estavam sendo negligentes com aquilo que estava na lei, porque o dízimo para os israelitas é lei, tá? Então, por isso que Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eram os recursos que Deus pegava da nação para abençoar a própria nação. Tá? Então, não é muito difícil entender isso não. E tem gente que fala, dízimo né, engro é comim, mas isso tudo era base de troca e também tinha dinheiro, né, valores e tal. Porque na época as especiarias eram vendidas e tinham recursos para isso, tinha recursos para aquilo, alimentos para isso. Não era só especiarias, era dinheiro também. Então, gente, a questão toda aqui é que esse rapaz aí, ele tenta, em tudo na Bíblia, ele quer tirar os méritos de Cristo, ou seja, o papel, o trabalho dele. Por que só faz isso de Bíblia? Não faz isso para desmembrar outras religiões? Por que é a Bíblia? Tá? Para ele, Jesus não é divino, não é Deus Filho, não é Deus, né? Não tem poder, não é Deus. Agora, tem umas outras coisas que ele falou sobre Jesus, tudo que a Bíblia tem, né? Como falando de Jesus, ele não acredita, né? Então, se ele tenta desmerecer a figura de Jesus, por quê? Porque você imagina, Jesus vem falando de libertação espiritual, tirar demônios das pessoas. Cara, no mundo normal ninguém vai acreditar nisso, tá? E ninguém precisa que o mundo normal entenda isso. O mundo normal que eu falo é pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo. O mundo de pessoas comuns, pessoas que não receberam a fé ainda, não receberam o entendimento do Espírito Santo. Então, nada disso tem poder contra o Espírito, que é maior que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo, ele faz a sua obra independente de que as pessoas creem ou não, porque ninguém acreditava em Bíblia antes de Jesus vir e quebrantar o coração de pedra. Ninguém acreditava, ninguém tinha essa convicção de que Jesus realmente morreu pelo nosso pecado. Ninguém tinha, isso foi gerado por Deus. Então, essa briga entre uma teologia fajuta com Deus, não é uma briga minha. Mas aí a gente pega aqui porque a gente vê que é tanta tolice, né? E a gente vai falar sobre o assunto. A Bíblia fala em Hebreus 1 sobre todas as características de Jesus, como ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Mostra que o sacerdócio levítico, nenhum deles conseguiria, nenhum sumo sacerdote conseguia expiar o pecado da humanidade, né? Nenhum, de tempos em tempos se apresentavam, né, os sacerdotes, e depois eles morriam e o outro assumia a sua posição. E o sacrifício de animais não era apto, né, para justificar o homem. Só que, quando a Bíblia fala nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, mostra que ele nos livrou da condenação. Isso é escrito em Romanos, carta aos Romanos. Tá? Ele não é para os judeus, carta aos Romanos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele nos livrou da condenação que estava posta desde a época de Adão. Toda a condenação. Porque, tipo assim, não havia vida eterna, não havia esperança de vida eterna. Então Jesus vem e ele vence o pecado, ele vence a morte, ele ressuscita e ele nos direciona ao caminho dessa ressurreição. Ele nos direciona como uma chave, né? Ele é a porta que abre o nosso acesso diante de Deus e nos mostra os planos de Deus, que é a eternidade. Esse professor aí não deve acreditar em eternidade, não deve acreditar em nada. Eu não sei se é judeu, não sei se evangélico não é, mas não sei qual é a religião, se é ateu, mas eu acho que o cara estuda teologia tem de todas as religiões, né? Mas só porque o cara é um professor eu vou ter que ir contra a vasta coleção de livros de muitos outros teólogos que poderiam estar debatendo aqui o assunto, né?
eu quero ver, debater com um cara que entende de hebraico, com um cara que é evangélico, com um cara que realmente tem a mesma bagagem para poder, tipo assim, esses caras não vão nesses debates, tá? Para poder mostrar que como é a engano, porque o cara pega um pedacinho da Bíblia e ele trabalha em cima disso, sabe? Não há um interesse de descobrir a verdade, o interesse é de manchar aquilo que a igreja ensinou. Porque se houvesse um interesse, fazer igual o Eli Soriano faz. O Eli Soriano pega texto da Bíblia, vamos ler. E às vezes tem coisa errada também, mas vamos ler. Pega um texto ali, outro aqui não. O cara se prende a um texto. Um textinho. E, a Bíblia é um conjunto, tá? Ela não se contradiz, tá bom? Tem muitas mensagens ali que você precisa ir lá no ensinamento de Paulo, porque senão você não aceita aqueles que foram chamados para algo. Você tem pessoas a considerar. Eu como evangélico, eu sou obrigado a considerar todos os discípulos e a palavra de todos os discípulos e de todos os apóstolos. Eu sou obrigado a considerar essas palavras. Por quê? Porque foram homens que andaram com Deus. Foram homens que foram chamados por Deus para o ministério. Você vê que Paulo surge no meio da igreja como perseguidor, depois ele se retira para estudar com Gamaliel, né? E depois ele é consagrado, né? Separa Paulo e Barnabé para o ministério e tal, e os irmãos oram sobre a vida deles com imposição de mãos, e depois que eles partem, eles não vão de qualquer jeito. Eles são aceitos pela igreja, eles é aceito por Pedro, que foi discípulo, sabe? Eles são aceitos como irmãos, mesmo Paulo sendo aquele cara que perseguiu a igreja, tá? Então não é um textinho que você vai pegar aqui e com um olhar assim, aqui, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Narrativa, mas ele sempre gosta de falar isso, que é a narrativa da pessoa que está escrevendo. A narrativa não foge do contexto bíblico. Ela não foge do contexto bíblico, tá? Eu não posso pegar quando me apraz eu falo que é uma narrativa e quando não me apraz eu falo que não é uma narrativa. Então aqui não há lógica. É só você perceber que não existe lógica de Deus enviar o seu único filho para morrer somente pelos israelitas. Não existe lógica nisso. E Jesus mesmo falou que tinha outras ovelhas que não era desse aprisco, tá? Existem muitas questões por exemplo, na última ceia, quando Jesus manda os discípulos irem até um homem que carregava um cântaro de água, numas escavações há uns anos atrás, descobriram naquela cidade o portão dos essênios, que era o portão de um monastério. E os monges carregavam água. Os homens, não era hábito dos homens carregar água, só as mulheres. E Jesus manda ele achar um homem carregando água. E possivelmente esse homem era um monge essênio. Esses monges não eram os monges de hoje, assim, eram tipo como se fossem fariseus, monges, como se fossem os católicos coptas, né, que são católicos ortodoxos, que não estão ligados à igreja romana, como se fosse isso. Só que eles eram tipo um fariseu dos fariseus, né, eram homens que viviam realmente consagrados no ministério de oração. Então Jesus conhecia esse cara, possivelmente era um monge, não estou aqui afirmando que era, mas foi encontrado naquele mesmo local esse portão do monastério, que não sei se foi um terremoto que destruiu, ou se o lugar foi emprestado para eles estarem por um tempo, por um cara patente alta da época aí. Mas isso está num livro daquele livro de comentário bíblico da Central Gospel aí do Malafaia, tá? E infelizmente estou muito decepcionado com o Malafaia nos dias de hoje, porque ele é um apoiador de Bolsonaro, um cara que eu não apoiaria jamais, nem Bolsonaro, nem Aécio, nem essa ranca de gente aí toda aí. Mas, fazer o quê, né? É direito. Quando as pessoas vêm questionar por que eu voto em Ciro Gomes, por que eu sou esquerdista, eu falo, porque é meu direito. Assim como você tem direito de votar um cara tolo e chamar de mito, eu tenho o direito de votar quem eu quero. O direito de voto é meu, eu voto quem eu quiser. Então, não tem que dar satisfação a ninguém. Tá? E ninguém precisa me dar satisfação, não. Posso reclamar porque também é meu direito. Então, gente, infelizmente o que eu vejo nesse professor aí são só tentativas, né, de prejudicar o evangelho mesmo. Aqui, ó, a apropriação pelos pecados de todo mundo. Eu nem sei se esse estudo é dele,
Será que todo mundo aqui significa absolutamente, deliberadamente toda a humanidade? Cara, é lógico, gente. Nossa, nós temos as mesmas questões emocionais, nós somos feitos da mesma matéria, o mesmo Deus é sobre todos. Deus seria injusto em salvar um povo e outro não. E aí a confirmação disso, você vê um monte de gente adorando a Deus, servindo a Deus, mudando de vida, transformando de vida, né? Vivendo realmente com o brilho de Cristo, com a mente de Cristo, mesmo depois de muitos anos. Olha que na época, para se tornar um prosélito judaico era difícil, né? O cara que se convertia ao judaísmo, o cara de outro povo que se convertia ao judaísmo, era difícil acontecer. Mas na questão bíblica você vê em todo o canto do mundo. Isso parece estar incomodando algumas pessoas, né? Mas o que eu vejo nesses acontecimentos, esses caras, parece que surge para ganhar dinheiro, mano. Eu não vejo outra proposta, porque, tipo assim, já tem um montão de gente ganhando dinheiro com igrejas, né? Então agora eu vou ganhar dinheiro com ateísmo. Eu vou pegar aquela galera que é muito maior do que os que estão na igreja e ainda vou conseguir colher alguns que estão indecisos na igreja, que estão decepcionados. Eu vejo que é uma forma de ganhar notoriedade e dinheiro. Agora, se só tem um pensamento, isso é ignorância da mente humana, ou se isso é simplesmente vontade de ganhar dinheiro. Se realmente o cara acredita no que ele está falando. Porque uma coisa na vida é o seguinte: olha, você tem pessoas de diversas religiões. O ateu, ele está sendo sincero com ele mesmo. Eu não acredito em Deus. Ele está sendo sincero com aquilo que ele acredita. Ele acredita que não acredita em Deus. O cara acredita em outros deuses. Ele está sendo sincero com seus sentimentos. Deus não pode condenar alguém por ser sincero por aquilo que ela crê. Tá? Se Deus não me iluminou com a verdade, então aquilo que eu tenho como verdade, eu sirvo com sinceridade. Show de bola. Deus conhece o meu coração, Ele sabe a minha sinceridade naquele caminho que eu estou seguindo. Ele sabe que eu não sei. É essa a resposta que eu quero dar a vocês. Ele entende que eu não sei, que Ele não me iluminou. Então, qualquer caminho poderia o meu coração seguir, tá? O ser humano está sujeito a isso, né? Porque quando nós aceitamos Jesus, Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho, né? Deus faz isso. Nos sela com o selo do Espírito Santo, nos dá conhecimento e cuida de nós, com o Espírito Santo orando por nós. O Espírito Santo intercedendo por nós. E eu tenho certeza que ele já deve ter feito algum vídeo sobre o Espírito Santo também tirando esse... É muita coisa para tentar tirar, cara. Fica feio, porque é como se você tacasse pedra em todos os argumentos bíblicos e quisesse neutralizar tudo. Você vê que o desejo é transformar a Bíblia numa farsa, né? Então a minha pergunta é: será que realmente ele está na sinceridade dos seus pensamentos? Ele realmente não sabe o que está fazendo? Que eu sei que tem gente muito inteligente que luta contra a Bíblia. O próprio Paulo, ele era um cara que ele achava que perseguir os cristãos era fazer a vontade de Deus. E Jesus, Paulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os grilhões. Cara, é impressionante, porque Paulo acreditava piamente que estava fazendo a vontade de Deus. Na ignorância dele, com todo o conhecimento fariseu dos fariseus, conhecedor das Escrituras, ele achava que daquela forma ele estava fazendo a justiça de Deus. Então, a partir de Paulo, eu não duvido mais de nada. Pode ser que o cara esteja realmente acreditando naquilo que ele prega. Agora, isso beleza, está na ignorância dos seus pensamentos, por Deus está até perdoado. Agora, se o cara sabe que o que ele está fazendo não é certo, é por dinheiro, aí está perdido. Aí que entra, porque isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Quando você conhece a verdade e você prega contra essa verdade. Isso é uma blasfêmia, isso é uma afronta do seu próprio coração. É como se eu, como evangélico aqui, sabendo das coisas boas que Jesus fez por nós, entendendo a questão do sacrifício de Cristo verdadeiro, sabendo que aquilo é verdade, mesmo não tendo visto, pela fé que foi gerada no meu coração, eu começasse a pregar contra isso por alguma coisa, por alguma admiração, por alguma revolta, por algum desejo por dinheiro, por notoriedade.
Aí eu tô perdido. No caso, eu estaria perdido. Então é por isso que a gente tem que observar a situação. Será que sabe a verdade ou está pisando em ovos, está caminhando? E quando descobre a verdade, será que tem coragem de dizer que tudo que pregou era ignorância? Porque aí você tem que ter a coragem de Paulo, né? Que de perseguidor passou a ser perseguido. Agora Paulo está pregando contra. Né? Ele estava perseguindo cristãos que na mente dele estavam mentindo sobre a questão da ressurreição de Cristo. E agora ele está desfazendo tudo que ele pregou. Olha, o caminho de volta não tem como o cristão fazer, cara. Você começar a pregar a eternidade de Cristo, depois você voltar e retroceder. Você pode até morrer, você pode até viver no pecado, você pode até sair do caminho. Mas retroceder assim, o único que eu vi retroceder assim foi Salomão, né? Que ele começa com Deus, Deus dando sabedoria, ele termina, não sei se termina a vida assim, mas ele, no final ele começa a fazer templos para as mulheres dele sacrificar os seus filhos. Olha que a Bíblia nem joga isso para debaixo do tapete. A Bíblia nem joga o adultério de Davi e nem joga para debaixo do tapete que Salomão é filho daquela mulher, o segundo filho de Batseba. A Bíblia não joga, a narrativa bíblica não esconde. E sabe, ela argumenta, ela noticia os fatos. E olha que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus não esconde, ele mostra. Ele mostra, fez, como diz um ditado, como diz a gíria no quartel, cagou no pau, né? É uma gíria, né? No quartel, desculpa aí a expressão, mas Davi cagou no pau. Infelizmente, é como se fizesse uma cagada muito grande, quando o soldado faz uma besteira muito grande, tá? Para que as pessoas não interpretem aí de outra forma, mas é só para vocês entenderem. E a Bíblia mostra esse acontecimento, sabe? Ela mostra a situação, que por mais que Davi fosse um escolhido de Deus e tal, Deus não se agradou da conduta e ele sofre, né? E só Deus sabe o que é sofrer por um cara que realmente andou com Deus, um cara que tinha tudo, mas que valorizava. Imagina, Davi tinha tudo, rei, mas valorizava muito mais do que tudo que ele tinha a presença de Deus. Então, se aquilo é de maior valor e ele perde aquilo, o sofrimento é grande. Então, as pessoas pensam, não foi assim, então, cara, só quem está na pele que sabe o significado do choro de Davi. Tá? Então, tipo assim, eu não estou pregando isso aqui porque eu tenho ódio do professor Fábio Sabino, não. Mas se ele, assim como ele tem o direito de expressar aquilo que ele acredita, eu vou expressar também o que eu acredito, sem de respeitar ele. Só que, sinceramente, eu acho que essa teologia dele é furada. Não tem de teologia aí. Eu acho que não fica só nos argumentos dele. Eu acho que necessitaria de um cara que eu não conheço hebraico, não tenho como chegar e argumentar dentro do hebraico e pegar textos que depois eu posso colocar e o cara não vai aceitar. Tipo assim, não vai aceitar argumentos que para mim é o seguinte, como eu falei, como cristão você tem que aceitar toda a Bíblia. Você não pode aceitar só o que te convém, só o Antigo Testamento. Então necessitaria de ter um conhecimento de hebraico, mas tem gente que tem e pode querer ou não debater, porque tipo assim, pode ficar pregando na internet falando direito da pessoa, isso não vai mudar nada. Muita gente vai aceitar Jesus, que Deus não está se lixando para isso, né? Deus não faz nem questão de se mostrar para a humanidade, de mostrar os seus feitos. Deus não faz nem questão. Ele deixa as pessoas questionar. Por que Deus então botou o fruto lá no jardim? Vai perguntar para ele. Então Deus é mau porque Deus não sabe? Simplesmente o que a Bíblia nos dá é que o mundo jaz do maligno, que há maldade no mundo. E não é jogado isso para debaixo do tapete. Quando Caim mata Abel, o primeiro homicídio ali, quando Caim mata Abel, ali você mostra que a humanidade, como a humanidade estaria dali para frente, né? Do pecado de Adão, dali para frente. Agora, se o Adão não comesse do fruto, se o Adão obedecesse a Deus, se Eva obedecesse a Deus, como seria a humanidade? Necessitaria de Jesus ser sacrificado, ser morto? Foi Jesus que morreu ou foi Adão que matou Jesus? Tá?
Porque é isso que vocês precisam entender, que o sacrifício dele foi por uma razão que Deus pode fazer da forma que ele quer, ele é Deus. Não pode o vaso querer questionar o olheiro, porque ele é só um vaso de barro, tá? Como é que o homem vai questionar aquele que o criou, tá? Então, como Paulo diz, a loucura de Deus é mais sábia que o homem, tá? Então vamos voltar dessa premissa. Se Adão não pecasse, não haveria nem pecado aqui, nem sacrifício de nada, egoísmo, todas essas coisas que você tem hoje em dia não aconteceria. Mas Deus botou uma lei e ele sabe o porquê disso, né? E para Deus, a perspectiva de Deus é eterna. Então, tudo que acontece aqui de maldade, de ruindade, você fala, cara, isso aqui é muito cruel, como é que Deus permite isso? Sim, ele permite essas coisas. Não é que isso não é a vontade de Deus, a gente sabe bem. Não é a vontade de Deus. Mas que ele permite, tá? É óbvio. Agora, Deus está na perspectiva da eternidade. As coisas ruins, na perspectiva da eternidade, elas passam a ser inexistentes, mano. Que daqui a 1 milhão de anos, mano, todo o sofrimento já não vai sentir dor nenhuma. Imagina que Deus vai restabelecer a vida daqueles que foram injustiçados para uma vida muito melhor, eterna, infinita, com coisas inefáveis. Como não tem como comparar a nossa vida humana com a glória que há de vir? Isso não é incomparável. Tanto que muitos cristãos também sofreram injustiças, foram cerrados ao meio, jogados na cova dos leões, entendeu? Você percebe que, olha que cristãos sofreram por essa fé, tá? E acreditando no amor de Deus, com todos os desafios que qualquer ser humano tem.